Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que realmente é um instrumento aí, né, em defesa da cidadania, que é o habeas data. O habeas datas é um remédio constitucional, é uma ação prevista na nossa Constituição, que tem uma legislação própria, um rito próprio a ser seguido, e é o tema da nossa aula de hoje. A gente vai começar trabalhando um pouco o conceito em si, né, do tema e para que serve o habeas datas. Professor, o que é o habeas data? Vamos lá. No início da década de 70, mais ou menos, os legisladores de alguns países como Portugal, Espanha, Estados Unidos, eles já dispunham na época de uma legislação específica para que os cidadãos tivessem acessos a dados de bancos governamentais. E seguindo, né, essa linha de raciocínio, né, seguindo aí essa necessidade na época, o Constituinte, né, brasileiro, em 88, na nossa Constituição de 88, foi introduzido no nosso direito, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, uma possibilidade do cidadão ter acesso, tá, a informações pessoais contidas aí nesses bancos de dados do governo. Tá? Então, a partir de 88, a nossa legislação pôde contar com essa previsão legal. Então, onde que está previsto isso? Tá? A previsão do habeas data está na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 72, que traz justamente a possibilidade de todo cidadão, né, ingressar, impetrar, ajuizar um pedido tanto de habeas corpus como de habeas data. Tá? Então, seguindo esse conceito, essa definição, tá? A gente vai buscar essa definição lá na lei específica, que trata do rito, que trata do tema. Só pegar aqui certinho para vocês, é a lei 9.507 de 97, tá? Então, essa lei, é uma lei infraconstitucional que vai trazer o rito, né, como se deve ser requerido, como se deve proceder, né, com relação ao pedido de habeas data. Então, vamos lá. Por que do habeas data? Qual que é o conceito, né, que a doutrina traz pra gente desse remédio, desse processo, desse tipo de ação em defesa aí da cidadania? Tá lá na nossa Constituição. Olha, o habeas datas, né, como eu falei, ele está previsto no artigo 5º, inciso 72, tá? E ele é justamente destinado ao quê? Ele é destinado a assegurar que todo cidadão tem acesso a dados e informações pessoais que estejam sob posse do Estado brasileiro, entidades privadas, né, que tenham informações de caráter público. Para a gente finalizar essa primeira parte, né, de conceito do tema, quais seriam, por exemplo, esses dados, né? Onde estariam esses dados? Alguns exemplos, vamos lá. Banco de dados da polícia, bancos de dados de proteção ao crédito, né? Informações específicas, né, em repartições públicas de modo geral. Então, você às vezes tem o seu nome inscrito indevidamente no banco de dados do SPC Serasa, por exemplo. Como que você vai proceder, né? Você vai ter que ir até o órgão público, né, até o SPC, o Serasa, e solicitar uma certidão, né, onde venha descrito essa anotação, onde venha descrito esses dados pessoais, esses dados inerentes aí, esses apontamentos no seu CPF. Caso o acesso a essa informação seja negado, você, por lei, né, você poderá ajuizar um habeas data, né, conforme o rito que tem que ser seguido na lei específica que a gente vai trabalhar, né, na aula de hoje. Mas você tem um remédio constitucional, existe uma ação própria, né, caso você seja impedido de ter acesso a algum dado seu pessoal em algum órgão público, você poder ter acesso a esses dados. Então, o habeas data surgiu na nossa Constituição de 88, tá? É um instrumento gratuito, tá? É disponível a todos os cidadãos brasileiros, que busca justamente assegurar o acesso
as informações pessoais de todos os cidadãos, informações que estão onde, professora? Informações que estão contidas em bancos de dados governamentais, né? Como exemplo aqui eu trouxe para vocês, realmente, existem esses arquivos e bancos, né, informações pessoais específicas, polícia, Receita Federal, órgãos, né, públicos, Detran, e por aí vai. Então, toda vez, né, que o conhecimento da existência, né, de conteúdos desses dados, caso o cidadão queira ter acesso, caso haja necessidade de uma informação ou até mesmo uma alteração desses dados, a ação prevista constitucionalmente, né, e com lei específica, inclusive para isso, é o habeas data. E na aula de hoje a gente vai estar estudando justamente, né, esse remédio, quem pode estar ajuizando essa ação, as formas, né, e as formalidades que a lei trata e traz